Muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Associação dos Oficiais de Proteção de Dados do Brasil. Só pode ser legal, porque afinal de contas, todos os nossos convidados são muito legais e trazem assuntos muito legais para vocês. Mas antes da gente começar e apresentar o nosso super convidado de hoje, Vitor, se apresenta e fala do nosso patrocinador. Olá, estamos aqui. Eu sou o Vitor Araújo, sou superintendente da AOPD e hoje estamos aqui graças ao nosso patrocinador, Somaxi Group. A Somaxi é a única franquia de proteção de dados do Brasil. Tem dificuldade para vender? Entre em contato com eles, que eles são especialistas e você pode começar uma carreira de sucesso junto com eles. Exatamente. Muitas pessoas, não é o caso do Vitor, que ele já fechou 13 clientes em um ano, mas muitas pessoas têm dificuldade de fechar negócio. E, inclusive, essa é a nossa pauta de hoje. E aí, se você tem dificuldade, faz contato com a Somaxi, que eles vão dar o cliente na sua mão para você cuidar. Mais fácil do que isso, meu querido, não tem mais desculpa para você não trabalhar com proteção de dados, né? Mas vamos começar agora. Muito bem-vindo, Alexandre Taleb, uma celebridade aqui conosco dessa vez. Eu não sabia, eu olhei, você está com 477 mil seguidores, Alexandre. Já isso. Que honra tê-lo aqui conosco. E hoje nós vamos falar sobre imagem masculina. Porque, afinal de contas, muitas pessoas perdem negócios porque não sabem se arrumar, não sabem se portar, não sabem se comportar. Não é só sobre técnicas de vendas, é sobre aqueles primeiros 90 segundos que o nosso julgador faz de julgamento. Gostei da pessoa, não gostei da pessoa. E é muito importante esse primeiro impacto visual que a gente causa. Eu já vim até arrumadinha. Você está sempre arrumadinha, vai, para com isso. É verdade, mas eu falei, ela está deixa eu sempre caprichar, arrumadinha. porque, né, Alexandre Taleb está conosco. Alexandre, antes da gente começar a entrar nesse mérito, conta pra gente como que você veio parar nesse mundo de estilo masculino. De imagem, postura, Exato, conte etiqueta, etc. Vim pelo meu pai. Olha, Grande comerciante da rua 25 de março. que legal. Então, desde pequena, minha mãe levava a gente todo sábado na loja dele. 1 ano de idade, 2 anos, eu ficava lá sábado o dia inteiro. Que legal. E a loja era do quê? De tecido? De tecido. Ah, sim. Então, assim, os meus 9, 10 anos, enquanto todo mundo estava jogando bola de sábado, eu estava lá trabalhando. Eu não digo trabalhando, eu estava lá vendo meu pai trabalhar. Mas a entendeu? gente se sente trabalhando, não é? Exatamente. A gente Eu se sente também. trabalhando. Meu pai trabalhava com vendas de televisores usados. Eu ficava lá com ele É também. muito gostoso isso, porque Nossa, você aprende a dar valor. Eu me sentia super trabalhando lá. Era muito legal. Exatamente. Então, desde pequeno, então, eu sempre tive nessa área de tecidos, de comércio, e eu já nasci com isso. E uma coisa que meu pai sempre falava, desde pequeno, que também é uma coisa muito forte, cuidado que o dinheiro tem alma. Olha, eu nunca ouvi isso. Se você usar erroneamente, ele vai embora. Quer dizer o quê? Deus. A alma sai do corpo, a alma sai do dinheiro. Então, desde pequeno, sempre escutei essa frase, é uma frase que ficou muito assim para mim. O dinheiro tem alma. Use com sabedoria. Se você usar de menos, você está usando errado. Se você usar demais, você também. Existe um limite para isso. É bem coisa de um árabe da 25 de março, né? Nossa, que legal. Eu já ouvi assim, dinheiro não aguenta desaforo, dinheiro é energia, mas dinheiro tem alma. Exatamente. É muito forte. É muito forte. Só dando uma pausa aqui, coloca o QR Code do Alexandre na tela. Se você ainda não segue o Alexandre Taleb, e principalmente se você é homem, você precisa seguir para você pegar as dicas dele. Inclusive, devíamos ter trazido uma xícara de café aqui, né, Alexandre? Tem a história do café, que ele ensina como você deve mexer o café. Tem até uma parte de etiqueta para você mexer o café. Depois na hora da edição, eu vou colocar vídeo seu, como é que você mexe o café. Aprendi com o Alexandre Taleb e ensino todo mundo. Taleb, então legal. Aí você começou com o teu pai te dando essa super aula de que dinheiro tem alma e você já tinha essa consciência, então, em relação ao dinheiro. Exatamente. E em relação aos tecidos, mas como você entrou nesse mercado, que é muito subnichado, né? Sempre gostei muito de tecido, de roupa, de imagem, ver as pessoas vestidas. Isso sempre me chamou muita atenção. Sim. Aí eu saí da loja do meu pai e fui trabalhar de vendedor em outras lojas. Empório Armani, que foi o máximo para mim, foi uma super escola, entendeu? As roupas são espetaculares, o mundo Armani também é um outro tipo de público. É um público classe A, que vai pagar uma camiseta 3, 4 mil reais, entendeu? Mas foi muito gostoso. Isso me deu uma escola muito boa.
E aí, um dia, eu conheci uma pessoa que falou, você precisa ser um consultor de imagem. Eu falei, mas o que é consultor de imagem? É aquela pessoa que toma conta da imagem dos outros, que ensina os outros. Eu falei, mas isso tem mercado? Ele falou, imagina, a Ásia e a Europa, isso é muito forte. É muito forte. Aí eu conheci a Ilana, uma professora de Israel, que hoje é a maior especialista em consultoria de imagem no mundo. E ela atende todos os presidentes de todos os Uau. países europeus. Todos. Legal. Mudou assim o governo, eles chamam ela para atender o presidente, a primeira-dama, entendeu? Como ele tem que se portar, como ele tem que se vestir, o que a imagem faz de você, o que a imagem traz para você. E aí eu fiz vários cursos com ela e me dei super bem. Logo já tive programa na televisão, Nossa, tive que 3 legal. programas na televisão. Conte sobre os Eu comecei também a dar aula, já dei aula em 12 faculdades no Brasil para formar Jesus. pessoas. E o mais gostoso de dar aula, o que é? Você saber que aquele seu aluno, ele está trabalhando com isso, ele está ganhando dinheiro e ajudando a sua casa. Exato. Isso não tem preço. Exato. Gente, dar aula você não vai ficar rico nunca, entendeu? Mas, em compensação, a alegria que você tem de saber que você passou o que você sabe. E outra coisa também que eu vejo muito, não só na minha área, como em todas. Nem todos os professores falam tudo que sabe. Verdade. Eu Porque sou eles a têm pessoa que eu medo de falo. concorrência. Eu falo. Eu não tenho medo de concorrência. Sabe por quê? Porque se eu formar uma pessoa e ela trabalhar muito bem, isso é bom para mim também. Claro, é um Porque o mercado case. cresce mais forte. E quando um aluno sai de um curso que ele não entende o que ele fala, ele vai fazer uma besteira, ele acaba com aquela classe, Exato. entendeu? Então isso que alguns professores ainda não sabem, Precisam ou sabem, aprender. precisam aprender, entendeu? Mas voltando ao assunto, então assim, desde pequeno eu trabalhei com meu pai, aí eu fiz esses cursos, eu me dei muito bem, tive 3 programas na TV. Fala O um meu pouquinho primeiro sobre esses programas. Foi legal. no Rodrigo Faro. Sim. Tinha um quadro que era Arruma Meu Marido. Ai, que legal. Você pegava um cara, assim, um cara, desculpa, gente, podre, mal vestido, sem dente, cabelo ruim, a pele horrível e a roupa então nem fala. E era tudo verdade, tá? E pegavam ele, tiravam ele de casa por 3 meses. Nossa, demorava 3 Pagavam para essa família, né, um dinheiro, alguma coisa tal. 3 meses sem ver a esposa e os filhos. E aí ele passava pelo dentista, porque precisa de um tempo, né? O cara não tinha dente, Claro. precisava pôr dente. Aí passava por um dermatologista, Sim. aquela pele horrível, fazia tratamento, botox, tudo. Aí passava depois no cabelo, o cara não tinha cabelo, fazia implante, eu cortava. Nossa, tal. é sério? Depois, cara, 3 meses. Caramba, até Aí por implante. último, Uau. era a roupa. Aham. Aí eu vesti o cara inteiro. Eu fazia um armário, eles davam uma grana só para vestir ele e fazer um armário inteiro novo. Então, assim, eu comprava muita coisa. Tipo, uns 10 ternos, 30 camisas, 40 calças, sapato, meia, cueca, tudo comprava para ele. Era muito bacana o Que programa, legal. entendeu? Ele fazia seu armário e eu que fazia o armário inteiro dele. Que legal. Aí, depois de 3 meses, o Arruma Meu Marido, ao vivo, no palco. A gente ia lá para Record, todo mundo sentava lá na frente, Rodrigo Faro, tal, era o máximo. E a mulher estava lá, o homem entrava. Ela não reconhecia. Não, algumas desmaiavam. Apaixonei por esse homem. É o meu marido. E aí, qual que é o legal. problema que às vezes acontecia? Ele... Desculpa. Ele não queria mais ela. Arruma minha mulher agora, né? Uma meia mulher, entendeu? Era muito engraçado, assim, engraçado nesse ponto, porque Sim. era muito assim, era lindo. Aí ele chorava, a mulher chorava, o programa era assim, era o máximo. Que- Aí eu Filhos tava lá. pequenos reconheciam o pai? Não, entendeu? Assim, porque voltava uma outra pessoa. A pessoa não tinha careca. Imagina. A pessoa não tinha cabelo, voltava com cabelo, não tinha dente, tinha dente. A pele estava lindo, a pele não sei o quê, e super bem arrumado. O cara chegava com camisa, não sei o quê, relógio, eles davam tudo para ele, eu comprava tudo. Que Tudo chique, bonitão, e era o máximo esse programa. Aí eu tava lá, Encantada. tava tudo bem, não sei o quê. Aí o Otávio Mesquita, era do SBT, me chamou, Taleb, vem fazer um programa comigo. Porque esse que você faz é público C e D, e o meu é A e B. Vem Aham. aqui comigo. E vai ser assim, 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 assado. Não pelo público, mas eu estava explicando o programa dele. Aí eu falei, poxa, bacana, que horas que é? 2 horas da manhã, Ah, sim, o no programa SBT, dele era bem de entendeu? madrugada. Falei, poxa, mas 2 da manhã tem público? Ele falou, tem. Muito A. Porque o pessoal está chegando em casa de um jantar, então está se arrumando. E depende da pessoa que vai acordar 5 da manhã para pegar um ônibus, esse horário já está dormindo. Sim, Então, público diferenciado. sim. Vem para cá, vai ter isso, isso, isso.
que eu fiz? Sentei lá com a Record, falei para eles, falei, olha, recebi uma proposta nova, vai ser muito melhor para mim, é o público que eu atendo, eu só queria avisar vocês. Meu, o Rodrigo Faro ficou super feliz. Vai, tal. Então, eu entrei pela frente, saí pela frente. Sim. Anunciei para todo mundo, pedi isso aqui, super bacana. Saí, fui lá para o Mesquita. Foi muito bom, foi muito legal. Aí em 2016 eu lancei o meu livro. Mas era outra proposta lá. Era proposta, era uma Qual proposta. Era a proposta lá? Era para falar sobre lifestyle masculino. Ah, sim. Restaurantes de luxo, que delícia. lojas, como se vestir, como se portar, era um outro segmento. Muito legal. Aí foi muito bem. Aí em 2016 eu fui lançar meu livro. E deu muito certo, que era o primeiro livro no Brasil dessa categoria de consultoria de imagem. Ensinar os homens a se vestirem Que é para o aquele mercado. livro que você Imagem tem. masculina. Tá, Isso. então vamos dar uma pausa aqui para fazer uma publi, né, gente? Fazer uma publi. Coloca de novo aqui o QR Code O meu Instagram. Isso. dentro do Instagram. Dentro do meu Instagram, ali na bio, Tá. tem um link que você clica e você entra para comprar o livro. Legal. E homens, comprem esse livro, por favor, né? Porque uma coisa é ouvir agora as dicas aqui do Alexandre, outra coisa é você ter um manual para Exatamente. você consultar no dia a dia para diferentes situações que você vai ter que enfrentar. Então, por favor, honrem aqui o nosso convidado e isso vai ser o maior investimento em você. O marketing pessoal é o maior investimento que você pode fazer no teu sucesso, na tua carreira. E livro é cultura, né? Sim, Quem tem livro tem uma vida totalmente diferente. Não digo Verdade. só o meu livro, qualquer livro. Né? sim, verdade. E eu peguei e lancei meu livro. Aí a editora falou, você vai viajar o Brasil todo para lançar seu livro. Não tinha mais como filmar o programa. Ah, Sentei com o Otávio, falei, Otávio, é o seguinte, adoro o seu programa, mas eu preciso agora nichar no meu livro, que vai ser uma coisa muito diferente, importante. Vai, Taleb, não sei o quê, mas eu vou pôr uma outra pessoa no seu lugar. Falei, Otávio, super à vontade. Entrei pela frente, saí pela frente. Super amigo dele e do Faro até hoje, quando eu encontro normal. Aí lancei o livro. Nisso, o Amaury Júnior veio me procurar. ai, que legal. Taleb, eu tenho um programa, você conhece, toda sexta de madrugada, a gente tem um público mais velho, 50 a mais, entendeu? Eu falei, 50 a mais não, né? 80 a mais, né? Ele brincou, todas mas as tiazinhas... todo mundo Não, mas é amava. ótimo, entendeu? O Amava pessoal o programa. ama dele, e ama até hoje, né? Ainda passa. Ainda passa, A pessoa por isso não que ele é assiste mais fenômeno, televisão entendeu? ainda passa, desculpa. Ainda passa, né? Aí eu falei para ele, Amaury, vamos nessa, vamos embora, e o que que era? E era um programa também de lifestyle masculino para falar essa parte do luxo, entendeu? Da imagem e tal. Foi Que super ainda, bacana. nossa, Isso. casava mais Tava ainda com o meu público. Sim. Tava muito legal, gravando direto, espetacular. Aí o que aconteceu? Entrou a pandemia. Ah, Como ele tinha mais de 70 anos, ele foi afastado mais de 2 anos da TV. uau. Daqui a gente não lembra, mas essa época de 2020, todo mundo que era mais velho foi afastado dos seus trabalhos, né? E aí ele falou para mim, olha, Taleb, eu tenho mais de 70, eu vou ficar afastado, não sei por quantos anos, eu vou ficar um tempo nos Estados Unidos que eu tenho casa lá, entendeu? Então, em 2020, ele foi para fora, ficou uns 2 anos fora. Aí, depois que ele voltou, e está tudo bem hoje, entendeu? Então, foram 3 programas Que espetaculares. legal. Foi muito bom para mim, muito Sim. bom para mim a trajetória. Eu dando aula em 12 faculdades, pelo Brasil todo. 12. 12 faculdades. Mas não era presencial. Curso livre. Presencial. Ah, como? Aonde Curso você arranjava livre. tempo? Era Deixa- curso de uma semana, de 7 dias, Aham. full time, entendeu? Que eu ia para lá, Cuiabá, não sei o quê, Vitória, Espírito Santo e tal, é para dar esses cursos. Então eu ia direto. Chegou uma época que Só eu dá um- estava meio só dá uma pausa. cansado. Juliana, parabéns. Juliana é esposa do Taleb. Porque ela ficou sozinha há muito tempo, né? Para você fazer todas essas atividades com as 2 meninas e Juliana guerreira. E aí faz 1 ano eu parei de dar aula. Por que que eu parei? Não é que eu parei, eu dei um tempo. Porque eu quero ficar um pouco mais em casa. Sim. Tenho 2 filhas, precisa dar assistência, precisa ficar com elas, entendeu? Não é só trabalho, trabalho, trabalho. Eu sou muito daquela, entendeu? Vamos fazer o que Deus quer. Primeiro lugar, Deus. Quando a gente fala primeiro lugar, Deus, não é religião. Aí a gente fala, primeiro lugar você tem que estar todo dia na igreja. Não. Primeiro lugar, Deus, é você pegar, acordar de manhã, conversar com Deus e ter uma intimidade com Ele. Isso Sim. é primeiro lugar, Deus. Sim, Segundo lugar, família. sim. Terceiro lugar, o trabalho. Se você fizer essas 3 coisas, a sua vida vai ser próspera. Isso. Muitas vezes acham que próspera é ter dinheiro. Não. Próspera é você se dar bem, você tá bem, tua cabeça tranquila. E se vier o dinheiro, melhor ainda, né? Sim. Entendeu? Consequência. Mas é isso, Mas consequência. fazendo isso não tem como dar errado. né? Não tem como dar errado.
E é essa a minha trajetória. E hoje o que eu faço mais? Eu tenho meus clientes de consultoria de imagem pessoa física, que eu atendo, e palestra que eu dou nas empresas para falar sobre comportamento, etiqueta, imagem. Aí quando eu entro para dar uma palestra, as pessoas acham que eu vou falar, olha, você tem que usar uma calça azul com uma camisa branca. Não. Eu falo muito qual que é o poder que a imagem fala de você. Exato. Postura fala muito, é o que mais fala, é aquilo que eu falo. Não adianta nada você acordar de manhã, entrar no seu prédio, no elevador e não dar bom dia para um porteiro. Sim. Ou você chegar numa reunião e tem uma pessoa que abre a porta para você daquele prédio, você não dá bom dia. Ou você está sentado numa mesa, numa reunião super importante, veio uma pessoa trazer um café para você, as pessoas nem olham na cara. Exato. É o mínimo você olhar, lógico que você não vai parar a reunião, mas você olhar para a pessoa, dar um sorriso e fazer assim com a cabeça. Então isso é muito postura, entendeu? Não é a roupa que você coloca. Porque às vezes você pode estar muito bem vestido, com uma roupa muito cara, e tratar mal as pessoas. Exato. Você pode estar com uma roupa de departamento, bacana, com preço justo, e ser uma pessoa cortês, entendeu? Exato. Então, assim, Deixa eu só abrir um parênteses aqui. É. Eu não lembro em que programa que foi, mas a Gisele Bündchen, ela se vestiu de uma menina de limpeza e estava dentro de um banheiro, acho que era de um shopping. E ninguém olhou na cara dela. Ninguém olhava na Reconheceu. cara dela. Que loucura isso, Porque né? ela falou, quando você veste a roupa de pessoa de limpeza, você se transforma numa pessoa invisível. Uma pessoa reconheceu ela. Uma. Pensa, câmera escondida dentro de um banheiro, ela fingindo que estava limpando o banheiro. As pessoas não olham na cara de pessoas que são consideradas serviçais. Gente, pelo amor de Deus, é gente igual a gente. Você tem que se comportar da mesma forma que você aperta a mão do CEO, você tem que cumprimentar quem serviu o café, quem abriu a porta ou quem limpa o teu banheiro. Todas as vezes que eu vou em algum lugar, eu encontro as pessoas no banheiro, Taleb, que estão limpando. Eu me dou bom dia, eu falo agradeço, obrigado, eu agradeço. porque o teu trabalho é muito faço a importante mesma para coisa. nós. Eu E faço a tem mesma meninas que coisa. choram quando eu faço isso. É a mesma coisa. Teve uma vez um caso, e essa eu saí chorando. Eu estava num graal qualquer, numa estrada, e eu estava passando um batom, e a menina falou assim, nossa, que batom bonito. Ela era bem novinha. Eu peguei o batom e dei para ela. Era um batom de grife, mas isso não vem ao caso. Aí ela falou assim, o que que é isso? Eu falei, é de presente para você. Ela começou a chorar, ela falou, eu nunca passei um batom na minha vida, eu não tenho dinheiro para comprar. Eu falei, então você ganhou um batom. Ela chorou, eu saí do banheiro chorando. Ela não tinha dinheiro para comprar um batom. Então, assim, é muito bom você valorizar o ser humano. Às vezes aquele batom mudou a vida dela, eu não sei, nunca mais encontrei. Mas talvez aquele batom tenha mudado a vida Com dela. certeza. Com Uma certeza. simples atitude que faz toda a diferença na vida dela. Exatamente. E o que não é normal hoje em dia, infelizmente. Sim. E aí eu falo muito em palestra, né? Sobre Sim. postura, que roupa você tem que usar e o que que uma boa roupa traz para você. Sim. E aí eu conto cases. Sim. Eu conto cases assim que me aconteceram no mundo inteiro. Eu lembro eu estava no Fashion Week de Paris com o pessoal da Caras e a gente estava muito arrumado. Aquele dia eu estava com terno, com gravata, com sobretudo de lã, muito chique. Tava de chapéu, Panamá, assim. Eu tava muito chique, muito baita relógio e tal. E o pessoal queria almoçar no L'Avenue, que é o restaurante mais concorrido de Paris nessa época. Sim. E caríssimo, tudo bem, né? Vamos Pula lá. essa parte. Caríssimo, pula essa parte, né? Que a gente paga assim, chorando, passando. Será que o cartão passa, né? Aí vai lá. 4 horas de espera. Nossa. A gente chegou, 4 horas de espera. Lotado, cheio de gente famosa, pessoas de TV, não sei o quê. Aí eu fui pedir mesa para nós 5. Eu cheguei para pedir mesa, uma boa postura, bem arrumado. Dei boa tarde. Falei, por favor, gostaria de uma mesa para 5. Aí a hostess olhou para mim, meio olhou para o meu sapato, olhou para mim. Passou uns segundos, falou um minutinho só. Ela arrumou a mesa para a gente em 5 minutos. Não. O que é isso? É o poder da imagem. Uau. Isso aconteceu lá. A gentileza, né? Exatamente. E aqui no Brasil aconteceu uma vez, coisa que eu também não gosto de passar na frente. Eu vou contar de um livro essa semana. Tá? O que aconteceu? Eu fui um domingo almoçar no shopping Cidade Jardim, que minhas filhas queriam, a minha mulher e minha mãe. 4 mulheres para se trocar e tomar banho. Eu queria almoçar meio-dia, a gente vai almoçar às 3 da tarde. Né? Mas tudo bem, né? Tudo bem. Faz parte porque eu vivo só com mulheres, então eu sei bem disso. Fomos lá almoçar.
num dia de sol, naquele lugar aberto, super gostoso, sentar numa mesa com sol aberto. Chegou lá, 3 horas de espera. Nossa. E aquele dia eu estava bem arrumado, tá? Aquele dia eu estava assim, me achando, entendeu? Aí eu fui chegar lá para pedir a mesa, né? Boa tarde, por favor. E eu escutei o pessoal falando, 2 horas, 3 horas de espera. Eu pedi uma mesa. O gerente olhou para mim, uns segundos, falou, 1 minutinho só, espera aqui do lado. Eu falei, espera aqui do lado, vai falar para eu ficar aqui umas 3 horas, mas tudo bem, fiquei Sim. esperando. Deu 10 minutos, ele falou, aquela mesa ali é do senhor. Eu falei, não, mas eu não pedi para passar na frente de ninguém. Aí ele falou, você não pediu, mas eu tô te dando. Que legal. E o que aconteceu essa semana? Eu fui no lançamento de um livro, lotado, pessoal super bacana tal. Cheguei, tava uma fila gigante. Cheguei lá, o pessoal lá, não, você não fica na fila. Você vai entrar pelo lado para a pessoa autografar. Falei, de jeito nenhum. Jamais vou fazer isso. Eu vou ficar na fila como todo mundo. Aí chegaram algumas pessoas que eram assim importantes e passavam pelo lado e iam lá. E a dona do evento que estava lá, ela olhava para mim e fazia, pessoal, chama o Taleb, tira ele da fila. O pessoal vinha e falava, não vou sair da fila, eu vou ficar até a meia hora. Aí quando eu cheguei, o pessoal que trabalha falou, gente, você foi o único que fez isso. Porque as pessoas mais importantes todas passaram pelo lado. Eu falei, não tem ninguém mais importante. Exato. Aqui é todo mundo igual numa fila, não tem por que passar na frente. O importante é quem está dando autógrafo no livro. Exatamente. Não é? Aí isso, o que a gente deixa? Uma semente para as pessoas, Sim. entendeu? E é uma lição, Para ter né? mais educação, para ter mais postura, entendeu? Porque tem pessoas que se acham mais importantes. Aí a gente vai para um outro parâmetro. Gente, a gente pode agora descer ali e ser atropelado, tomar um tiro e Acabou. morrer. E acabou. Entendeu? A vida pode acabar E vai num todo mundo segundo. pro mesmo lugar. Vai todo mundo para o mesmo lugar. E tinha uma frase do meu pai também. Meu pai era ótimo. Não, meu pai falava o seguinte, meu filho, dor de barriga dá em qualquer pessoa. Exatamente. Exatamente. Independente da classe social onde mora, o que faz. Exato. Chegou a dor de barriga, você tem que correr. E você atende muita gente, né, da High Society, também alguns influenciadores que são os maiores que a gente conhece, pelo menos já te vi com alguns, né? Como que é? Qual é a diferença de você lidar com o novo rico, que esses influenciadores são novos ricos, e o old money? Como que é a diferença? Não tem diferença, tá? É Não, muito deles no trato. a visão da pessoa. No trato, eu sou igual com qualquer pessoa. Não, eles. Eles. Eles têm. Então, existe uma coisa assim que o novo rico quer ostentar, Sim. entendeu? Aí eu faço o meu trabalho, entendeu? Qual que é o estilo da pessoa? O que a pessoa tem que passar? Independente do que ele quer ou não, ele tem que escutar a minha visão e o que é bacana para ele. Não, esse excesso não é bom para você por causa disso ou disso. Ah, mas eu quero. Então, acabou, não tem consultoria. Porque a pessoa, para fazer a Olha. consultoria comigo, ela tem que fazer o que eu falo. Claro. Porque eu estudei para isso, então eu vou falar como ele tem que se portar, como ele tem que se vestir, o que ele tem que... Ah, não, mas eu quero colocar uma calça da Gucci, um blusão da Gucci, um sapato da Gucci. Eu falo, mas não é seu trabalho, mas não é o seu posicionamento, nisso não é você no mercado. Ah, não, mas eu acho legal. Eu falo, não vai usar por causa disso, disso, disso. Eu dou por quê? Aí se a pessoa insistir muito, eu falo, então eu não faço trabalho. Mas graças Até a porque Deus... depois vai falar que foi você que Exatamente. disse, né? Mas graças a Deus, todo mundo que eu atendi foi muito legal e todos viram meus amigos. Todo cliente vira meu amigo. É uma coisa fora do normal. A minha percepção de quem está olhando de fora e acompanhando. Você pega a galera da calça jeans e camiseta preta e Que eu transformam em cavalheiros, né? Exatamente. Aí você vê a mudança. O cara só subia, inclusive, em palco, calça jeans e camiseta preta. Aí você começa a ver o camarada subir com um terno, com um bom sapato. E aí você vai olhar, passou pela mão do Taleb. É muito legal isso. Que eu também não sei de onde surgiu essa cultura da camiseta preta. O que é preguiça? Porque acha mais básico, mais fácil, mas não tem básico. Por que não tem básico? O seu básico é isso. O meu básico é isso. Sim. O seu básico é isso, o básico dele é isso. O básico é o nosso pessoal. Por isso que não dá para falar, eu quero pôr uma roupa básica. O que é básico? O que é básico para você não é para mim. Exato. Entendeu? Muito então esse negócio assim, a camiseta é básica? Não é, porque todo mundo acha que é mais fácil. Entendeu? Uma camiseta preta, não tem cor, não vai chamar atenção, mas na hora que a pessoa descobre o poder da imagem, aí tira a camiseta preta. Deixa eu te contar Conheço vários. uma coisa interessante. Eu sou apaixonada por tecnologia
E eu fiz alguns cursos de tecnologia quando eu era adolescente. Eu queria porque queria trabalhar nessa área. A minha paixão é tecnologia. Só que na tecnologia, eu estaria, número 1, só no meio de homens fechados numa sala com essas roupas básicas, né? Básicas que eu digo, camiseta e calça jeans. E eu sempre fui a pessoa do glamour, eu gostava de me arrumar. E aí eu fui para o direito por causa do taier e do salto alto, você acredita? Olha que bacana. Porque eu queria estar bem vestida. E aí, anos depois, né? Estamos falando de 2018, então passaram, sei lá, 30 anos. Hoje eu trabalho juntando os dois, a tecnologia e o direito. Aí eu falei, nossa, essa profissão foi feita para mim, porque era o meu sonho sempre trabalhar com tecnologia, e agora eu juntei com o direito, e agora eu posso me vestir como eu quero, e eu tô É seu tentando estilo levar... pessoal. Isso. Eu tô tentando levar isso para eles, porque o pessoal da tecnologia é muito pessoal da camiseta. Muito camiseta. E aí nós estamos nesse lugar agora, Alexandre. Quanto que você não se vestir bem, e aí você chama de básico, o que é básico para um não é para outro, mas se vestir para uma reunião de trabalho, para uma apresentação de negócios, quanto isso impacta no fechamento desse negócio? Então, já dei 2 cases de restaurantes, o que acontece quando você se veste bem. Sim, Mas eu te falo, agora, qual que é o poder do impacto numa reunião? sim, As pessoas esquecem, mas antes de ir para uma reunião, você tem que estudar quem é a pessoa, sim, aonde aquela pessoa trabalha e qual é o estilo pessoal daquela pessoa, porque ela vai ver em você muito do que ela é, que é exatamente o que é o rapport. sim, O que é o rapport? Entre aspas, você se sentir bem quando você está na frente de alguém. sim, Se sentir bem é que aquela imagem tem a ver com você, sim. aquela pessoa tem a ver com você. É da minha tribo. É da minha tribo. Aí a pessoa, ela se veste de um jeito, o outro vai completamente diferente, quebra o rapport. Aí a pessoa não tem a conexão. Não tem a conexão, o trabalho não sai. O trabalho não sai, você perdeu o seu tempo e você não vai vender o seu produto. Então, aquilo que eu falo, primeira coisa, vai ter uma reunião, estuda quem é a pessoa, aonde ela trabalha, como ela se veste, influencia muito. Não que você precisa se vestir igual a ela, mas você tem que estar o quê? Apresentável para aquela pessoa, para ela ter um rapport com você e ela escutar. Porque quando ela tem esse rapport, ela escuta o que você fala. Quando ela não tem, uma hora ela até já não está mais escutando. Então a primeira coisa é isso, se vestir bem para uma reunião de negócio. Olha que legal, eu lembrei de um case que meu irmão falou. Meu irmão trabalha no Itaú, é um dos superintendentes do Itaú. E depois da pandemia, eles ficaram em home office, Sim, né? E bom tempo. voltaram, tipo, ano passado, né? Para reuniões presenciais. E ele foi chamado para uma reunião com o vice-presidente do banco. O que ele fez? Terno. Claro, é o vice-presidente. Só que o vice-presidente ainda estava na vibe do home office. E chegou de bermuda e camiseta. Ele se sentiu tão mal, ele falou, meu Lógico. Deus, eu estou de terno numa reunião com o vice-presidente do banco que está de bermuda e camiseta. Mas ele nunca imaginou, porque antes da pandemia isso era inimaginável, Lógico. né? Então ele foi com a mesma cabeça. Então, o estudar como a pessoa vai para uma reunião hoje em dia é muito É importante. muito Realmente. importante. Que legal. Exatamente. E vamos lá, no impacto de um fechamento de negócio, esses primeiros minutos, quanto que impacta isso na decisão final ou não? Então vamos lá. Quando você conhece uma pessoa pela primeira vez, em menos de um segundo de interação, você tem uma percepção sobre ela. Pode ser positiva ou negativa. Esse menos de um segundo, se for positiva, aquela pessoa vai te escutar, o trabalho pode sair e você terá portas abertas. Se aquela imagem for de recusa, primeira coisa, você não vai ter uma segunda impressão, uma segunda chance para mostrar uma boa impressão e aquela pessoa não vai fechar negócio com você. Então, aquilo que eu falo, o poder do primeiro segundo é impactante para você fechar um negócio ou não. Chegou na reunião, bem vestido, boa postura, educação e alinhado, com certeza você vai deixar uma boa impressão. Legal, então vamos criar um case aqui, uma hipótese. Um dos nossos alunos vai prospectar um cliente, vamos colocar um cenário de uma multinacional, que ele vai falar lá com o superintendente, um gestor que tem a tomada de decisão. E vamos colocar um dress code corporativo normal, terno, tal. Camisa. Como você acha que ele deve se vestir? Exatamente com o mesmo tipo de roupa, porque ele já sabe como é que as pessoas vão estar vestidas. Vai com terno. Qual cor de terno? Cuidado com cores berrantes, cuidado com cores muito claras.
vai com uma cor mais corporativa. Como? Mais escuro. Isso que fala. Exatamente a imagem que você tem que estar. Um bom sapato, meia, um bom relógio e acabou. Poxa, não gosto de relógio. Não uso. É casado, é noivo, usa uma aliança. Tudo isso é importante. Que legal. O Se você menciona que você é casado e não está com aliança, isso também é ruim? Também é ruim, porque você está passando a imagem errada, né? Que você não Entendeu? tem compromisso, ou que Exatamente, você você não tem quer compromisso. esconder o seu compromisso. Exatamente. Se eu não sou fiel com quem eu durmo, não vou ser fiel com Eu- parceiro de negócio. Exatamente. Nossa, pesado, isso eu nunca tinha É muito pensado pesado. nesse sentido. E as pessoas reparam tudo isso consciente ou inconscientemente? Os dois. É, Inconsciente e consciente. O inconsciente entra muito no rapport, sim, né? Total. E o consciente, que na hora que a pessoa ela vai fechar o negócio, ela tá olhando como é que a pessoa tá, o que que ela tá vestindo, como que ela tá, como que ela cumprimenta, como que ela dá a mão, entendeu? Tudo isso consciente. Então, os dois jeitos, e quando você os dois fala lados. sobre etiqueta, como é a etiqueta numa reunião dessa? Como que a pessoa deve se Então, portar? a postura está dentro de etiqueta, Sim, entendeu? Tá totalmente. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas etiqueta é frescura. Por quê? Porque não entende o que que é etiqueta. sim. Etiqueta é você ser educado, é você esperar a pessoa falar, você não interromper, você sentar de um jeito certo, entendeu? Isso é etiqueta, entendeu? Como é que eu vou cumprimentar os outros? Uma pessoa vem trazer um café, isso numa reunião é super positivo, você agradecer o café, olhar na cara da pessoa, entendeu? Tudo isso entra dentro de etiqueta. Mas então vamos colocar um cenário diverso. A pessoa que vai te receber não tem postura, não tem etiqueta, trata mal as pessoas que entram. Como que você Então, lida com deve ser aí é o muito seguinte, a deve pessoa que ser vai te receber, sim, sim, aí cabe a você querer fazer o negócio ou não, porque a pessoa vai te receber, sim, entendeu? Então você vai vender um negócio, vender sim. alguma ideia. Aí você fala, será que vale a pena vender para essa pessoa? Não. Colocar o dinheiro acima dos Exatamente, meus valores vai exatamente. Aí porque você breca. sim. Então até quem vai receber é importante. Então os dois lados. Mas você já passou por alguma situação assim, aonde você foi extremamente educado com quem não estava sendo e a pessoa, querendo ou não, de vergonha, começou a ficar mais educado porque se sentiu constrangido com a sua educação? Já aconteceu isso? É que tem gente que é mal educada mesmo, né? Tem gente que não tem educação. Então você já percebe, a pessoa não tem desconfiômetro e você senta, já viu que o negócio não é bacana, você não vai querer vender seu negócio, aí você cai fora, Olha, entendeu? que ideia, hein, gente? Então, se a pessoa trata mal com quem ela trabalha no dia a dia, provavelmente você vai ser o próximo a ser tratado mal. Teve uma coisa bacana, isso até eu falo o nome da pessoa porque é muito positivo. Roberto Justus. Ele foi meu cliente. Vejo muita gente, porque eu vejo o Justus, tal, ele é assim, assim, assado. Gente, é o estilo dele, a postura dele, fim de papo. Eu entrei na casa dele, eu entrei no quarto dele para fazer o trabalho para ele. Eu via como ele tratava os funcionários. 10 funcionárias na casa dele. Tudo que ele pedia era por favor. E quando a pessoa acabava de fazer, ele falava o quê? Muito obrigado. Isso fala muito da pessoa. Sim, Então, quando eu ia atender ele, me dava prazer o jeito que ele tratava os funcionários que e o legal. jeito que ele tratava os filhos e a esposa também. Então, isso fala muito da pessoa. Nossa, é muito legal, porque assim, tem muita gente que é fake, né? Isso. Que ligou uma câmera a uma pessoa. Dentro de casa é outra. Exato. Então é legal você saber. E aí você já também presenciou pessoas que, obviamente, aí você não vai poder falar, que é essa pessoa. Ligou uma câmera, é tudo bonitinho, e em casa, com as pessoas que estão com ele, não são. Eu já vi gente xingar funcionário na cara dele, entendeu? Então, você Humilhar, né? humilhar, É. né? Nossa, muito difícil. Sabe que aconteceu isso comigo no começo da minha carreira? Eu era funcionária pública, não aguentei ficar muito tempo, fiquei 1 ano e meio só. E eu fui trabalhar na sala de uma juíza. E essa juíza era extremamente mal educada. Mas era assim, de pegar o trabalho que alguém fez, picar em 1000 pedaços, jogar no chão e falar para mim: pega. Nossa, Nesse nível. Ela era inteligentíssima, não vou tirar o mérito da inteligência dela. sim, Em termos de ser justa como juíza, foi a pessoa que mais me ensinou, mas também me ensinou como não não ser, ser. né? Todas as pessoas te ensinam de alguma forma, ou ser ou não ser.
E aquele aprendizado foi tão forte para mim que eu sempre falei: o dia que eu tiver pessoas trabalhando comigo, eu jamais vou tratar como eu fui tratada. Exatamente. E tem gente que faz o contrário. Ah, eu fui maltratada, então vou maltratar também para me vingar, né? Tem muitas pessoas que aí levam essa toxicidade para frente, né? E é muito ruim isso. Então eu acho que a elegância está justamente. Ela falava um monte de línguas, representava o tribunal em vários países, mas tratava todo mundo muito mal. Muito triste isso. Muito triste isso. Então, muito legal, Alexandre. E hoje, assim, qual que é a tua perspectiva? Hoje você trabalha mais, óbvio, ainda divulgando seu livro, coloca de novo o QR Code na tela para gente, produção, divulgando teu livro e também dando essa consultoria individual. Hoje mais palestra. Mais palestra? Mas se Eu algum- gosto mais de palestra do que atender cliente. Não é assim que eu gosto mais, é que palestra você fala para um público Sim, e cliente você fala para um, entendeu? Os dois é fantástico, mas dar palestra é muito gostoso. eu amo também. Eu gosto do palco. Mas se hoje um dos nossos alunos ou quem está assistindo nosso podcast quiser te contratar, há essa possibilidade? Você ainda atende? Óbvio que sim. Será o maior prazer do mundo. Como não? Legal. Ensinar uma pessoa. E também dar palestras. Exatamente. E aí todo o contato é através do seu Instagram, entra, manda uma mensagem pelo direct que nós vamos responder. manda o orçamento e fechando, tá tudo certo. Que legal, nossa, adorei. Vitor, você como homem, né? Tem outra visão, tem a visão feminina. Que dúvidas você gostaria de tirar com o Alexandre Eu Taleb? já tô impactado com tudo que ele falou agora, já tô até marcando aqui. Eu tô imaginando que minha esposa depois vai olhar. Você, faça o favor de ir lá, porque seu guarda-roupa você abre. Eu sou o cara que vim do TI pra área do direito. Então, na área do TI, eu era calça jeans, camiseta preta, o mais rápido pra sair correndo pra atender cliente. Quando eu migrei pro direito, eu entendi que tinha que ter essa diferenciação. Muito. Minha esposa, quando a gente começou a namorar, ela falava: seu guarda-roupa é todo preto, com calça jeans e bermuda. E com o passar dos anos eu fui mudando. E então eu já tô aqui anotando todas as dicas, porque isso impacta e eu já vi em fechamento de negócios. Hoje, quando eu chego com a postura de advogado, a pessoa me olha de uma forma diferente. Numa reunião, a forma com que eu abro o computador que eu tô, impacta. Eu já fechei negócios que, na hora que eu abri o computador era diferente, a forma que eu tava vestido, eu percebi que o cara nem tava prestando atenção na parte técnica. E sim no comportamento, o resultado, terminou a reunião, ele, negócio fechado. Bacana. Então, isso impacta muito. Tô até anotando todas as dicas aqui. Bacana. Que legal. Uma coisa que você falou que eu ia comentar, acabei esquecendo, Alexandre. Uma vez teve um cliente meu, ele era um multimilionário da Bahia. E a gente estava fechando um negócio grande aqui em São Paulo, eu era parte do jurídico dele. E quando nós terminamos de fechar o contrato, nós fomos comemorar num restaurante muito conhecido de uma rede que você já imagina qual é, que tem vários restaurantes finos em São Paulo. E eu não sabia, fica a dica para o povo, não pode entrar de bermuda em alguns restaurantes em São Paulo. E Eu chinelo não também não. sabia nisso, porque como, assim, eu nunca tinha estado com ninguém de bermuda num lugar desse, eu nunca tinha sido barrada. E quando a gente chegou, já era finalzinho de almoço, já era entre 2h30 e 3 horas, já estava bem vazio o restaurante. Quando nós chegamos, então, estava na época meu marido, o assistente dele, ele e eu. E quando a gente chegou no restaurante, o maître falou para mim: Sil, não vai dar para vocês entrarem, porque tem uma pessoa de bermuda. Falei, pelo amor de Deus, eu sabia o nome, não vou falar aqui para não expor, todo mundo conhece essa pessoa. Fulano, pelo amor de Deus, me ajuda. Nós acabamos de fechar um negócio milionário. Eu trouxe ele no meu restaurante preferido, fiz uma propaganda de vocês. Não me coloca nessa situação. Aí ele fez assim: Sil, pela nossa história juntos, que eu vivo nesse restaurante, eu vou entrar lá. Se tiver algum dos meninos, né, dos homens lá, que já foi barrado por esse comportamento, vocês não vão entrar. Agora, se nenhum deles foi barrado, eu vou abrir exceção, mas eu vou colocar vocês numa mesa no cantinho, para que ninguém veja que ele está de bermuda. Então, ele abriu uma mega exceção, porque nós somos muito próximos, mas eu não sabia. E é importante as pessoas saberem disso, né? O dress code não é só no ambiente corporativo, é para você também entrar em alguns ambientes mais sofisticados. Fala um pouco sobre isso. É o código de vestimenta, né?
É assim, todo lugar tem. Um casamento tem, Sim. um restaurante tem, uma festa tem, um churrasco tem. Ninguém vai de terno e gravata num churrasco. Ou ninguém vai de bermuda num casamento, que é tradicional. Então isso aqui que é o código de vestimenta, que é o dress code. Faltou ali a pessoa ter um pouquinho de senso que ela está indo em São Paulo, que é uma cidade mais tradicional, é uma cidade mais corporativa, e à noite jantar de bermuda, que às vezes na cidade dele não tem problema nenhum. Sim. Tanto que no Rio de Janeiro, uma pessoa que eu conheço, muito famosa, que eu não vou falar o nome, foi barrado num restaurante porque ele estava de sandália. E lá é obrigatório de sapato. Um restaurante muito chique do Rio. Ele foi famoso, ele tem mais de 20 milhões de seguidores. Uau. E ele foi barrado. E depois, na época, ele até fez um vídeo, entendeu? Falando, olha, fui barrado. Mas ele fez um vídeo positivo, não Sim. falando mal do restaurante. Sim. Falou, olha, eu errei. Eu fui no restaurante tal, fora do comportamento do dress code, e fui de sandália, né? E acontece muito em São Paulo também, vários casos, às vezes sai até na mídia. Ah, fulano de tal foi barrado porque estava de bermuda. Gente, é o dress code daquele restaurante. Você tem que Você respeitar. não tá afim? Vai em outro. Exato. Para que você vai ficar brigando que lá não pode entrar assim, não pode entrar assim? Então, eu digo o seguinte, o erro é de quem usou a roupa errada. Exato. E eu não sabia. Então, assim, eu aprendi da pior forma possível. Graças a Deus, como era finalzinho de almoço, a gente conseguiu. Mas normalmente eu jamais entraria E ali. tem restaurantes na Europa que se você não tiver de paletó, você não entra. Olha, Tem vários restaurantes, vários, não entrar. E o que eles fazem hoje em dia? Eles têm lá uns 20 paletós de vários tamanhos. eles. A pessoa chega e empresta, para a pessoa estar indo até lá, Que para não legal. voltar, entender? Eles emprestam. Mas é o Ah, mas seguinte, é você legal. vai pôr uma roupa que não é sua, um tamanho que não é seu, uma cor que você não gosta, mas pelo menos você entra Você não para jantar. perde. Mas olha que interessante. Há muitos anos atrás, eu não vou lembrar o ano, vocês pesquisem no Google para saber. Eu estava em Brasília e era o julgamento do José Dirceu, do Mensalão. E eu estava no STF aquele dia que eu tinha ido pedir cópia de um processo. Naquela época os processos ainda eram em papel, faz tempo isso. E alguém falou: hoje é o julgamento do José Dirceu. Eu falei: não, eu vou assistir. Óbvio. Eu estava com um terno sem manga. Porque Brasília é 40 graus, né? A hora que eu passei pelo raio-x, Não entra. a moça virou para mim e falou: doutora, me perdoa, a senhora está muito bem vestida, mas com manga de fora Pele aparecendo. não entra. Se a senhora não tem um blazerzinho, falei, até tenho, mas é tão longe o hotel que não vale a pena ir buscar. Ela falou, infelizmente eu vou ter que barrar. E eu não assisti um julgamento histórico porque eu não estava Tava com o braço de fora. com o braço. Muita pele aparecendo. Que quanto mais pele aparece, mais informalidade. Quanto menos pele aparece, mais formalidade. Olha, Por outro isso, aprendizado. Então, o É. negócio é a pele. é a pele aparecer. Que legal, eu não Muita sabia. pele aparecendo, foi isso. 40 graus, eu te entendo. Brasília é um inferno de quente, Sim. entendeu? Quando eu vou para lá, também eu passo mal, mas é o que você falou. É o dress code daquele lugar Exato. onde você foi. Fora não do tá errada, né? plenário, fora do plenário eu tive livre acesso. No plenário, onde estava tendo julgamento, eu não tive acesso. Exatamente. Perdi a oportunidade. Mas, enfim, Alexandre, vamos conhecer um pouquinho mais você agora? A pessoa do Alexandre. Vamos lá. Vitor, começa com a primeira pergunta. Vamos lá, primeira pergunta. Qual o seu maior medo? Meu maior medo é morrer. Eu tenho medo da morte. Porque para mim é algo assim muito estranho. Tanto que eu não sei lidar com morte. Se algum parente morre, eu fico mal, eu não sei se eu vou no velório ou não vou. Medo é uma coisa que, assim, esse é um medo que me cutuca. Eu perdi. Eu tenho. Eu tinha muito, já perdi. 2. Qual o seu filme favorito? Meu filme favorito, já assisti mais de 54 vezes, acho que 56 vezes. Milagres do Paraíso. É um filme cristão, mas é para qualquer pessoa, verídico, tá? A história aconteceu de uma família americana com 3 filhos, entendeu? E uma das filhas tem um problema de saúde que ela vai morrer. E ela cai de uma árvore. É assim, é um filme impactante que eu assisto novamente, vou assistir 60, 70 vezes e cada vez que eu assisto,
eu fico emocionado. E um outro que eu gosto muito é A Cabana. Ai, maravilhoso. Então, A Cabana é maravilhoso. Assiste Milagres do Paraíso. Aí você vai assistir. Vou Não assistir. esquece. Eu não assisti, depois eu te Tem explico no por quê. YouTube, Eu não assisti, eu tem vou no assistir Netflix. esse final de Assiste. semana. Eu te É falo. mais bacana do que A Cabana. E olha que A Cabana é assim É impactante. maravilhoso. É. E sabe que engraçado essa história da cabana? Vou abrir aqui um parênteses. Sabe que tem os religiosos de plantão, né? Tá cheio. E aí fala, não, aquele filme A Cabana, ele é muito herege, né? Porque tira aquele estereótipo, né? Tem lá o Espírito Santo, acho que é uma japonesinha, não é isso? Deus é uma mulher negra. E aí, para os religiosos de plantão, aquilo é uma heresia, enfim. Gente, o filme é tão lindo, Não, é a mensagem do é tão filme. profundo. Tinha que ter algum jeito de passar a mensagem, entendeu? Exato, é lindo Ia demais. pôr um monte de anjo lá no filme? Não, precisa pôr É. pessoas reais. Não, Né? é maravilhoso, É é maravilhoso, maravilhoso. é. Muito bem, mas eu vou assistir e depois te dou feedback. 4. Uma qualidade que você admira em outra pessoa. Educação. Primordial. Sim, E a gente estava conversando disso agora há pouco. exatamente. Quinta, qual o seu maior defeito? Meu maior defeito... Puxa, isso é difícil, hein? A gente sabe os defeitos, né? Tô perfeito, não, só que não. Meu maior defeito. Qual que é o meu maior defeito, gente? Entendeu? Eu tenho Ju, vários, né? Ju, Eu tenho ajuda vários, aqui. né? Às vezes julgar sem saber. Entendeu? Que às vezes acontece com a gente, entendeu? Aí depois eu vou ver e vejo que eu tô errado. É complicado, mas o julgador tá sempre ligado, né? Tá sempre ligado. Eu tô sempre brigando com o meu julgador. Eu brinco que cada um tem um desafio na vida. O meu desafio é desligar o meu julgador. É Ou difícil. diminuir um pouco. Mas a o gente volume. aprende. Em nome de Jesus, né? Vamos lá. Um objeto que você não vive sem. Celular. Celular. Pô. Boa, não tem mais como, Não né? vivo sem. Se você pudesse ter um superpoder, qual seria? Meu superpoder de transformar todas as pessoas que são ruins em boas. Olha, superpoder Mega Blaster. O que te faz feliz? Me faz feliz ter a família por perto. Nona, qual a sua maior conquista? O meu trabalho. Meu trabalho, eu fui sozinho, consegui, lógico, com a benção de Deus, mas essa é a minha maior conquista. Legal. Uma palavra que define Alexandre Taleb. Bondade. Olha, que lindinho. Muito bem, Alexandre. Para a gente finalizar o nosso podcast, dá um conselho hoje, dentro do teu trabalho, não precisa ser em relação ao que a gente estava falando. Um conselho para uma pessoa hoje. Se você encontrasse uma pessoa hoje na rua e ela falasse, Alexandre, me dá um conselho de vida. Aquele do dinheiro já foi um, né? Dinheiro tem alma já foi o primeiro, mas o que você diria para uma pessoa hoje que você encontrasse na rua e falasse, Alexandre, te admiro, me dá um conselho para minha vida ser melhor? Primeira coisa, hoje todo mundo está imediatista, quer tudo para ontem. Acho o seguinte, hoje eu vou virar perfeito, hoje eu vou ser o melhor do meu trabalho, hoje eu vou conquistar tudo, eu quero ser igual a você em um dia. Gente, qual que é o conselho eu dou? Tudo tem que ir aos poucos. Estudar, trabalhar, ler, cultura, conversar com as pessoas, saber de cotidiano além do que você, entendeu? Saber o que está acontecendo no mundo. Isso é muito importante. E o sucesso, ele é consequência disso tudo. Mas hoje em dia, todo mundo quer ter sucesso em um dia, em um mês, em um ano. Não vai ter, gente. Pode até ter, mas tudo tem que ter um tempo para chegar até lá. É isso. Em Eclesiastes já diz isso, né? Tem tudo, Deus tem um tempo para tudo determinado na terra. Não adianta eu querer plantar o tomate hoje e comer o tomate amanhã. Não, Tem os processos. para o tomate crescer. Exato. Exatamente. Alexandre, fala um pouquinho pra gente sobre quem é Deus na tua vida. Qual que é a tua relação com Deus? Então, eu não sou religioso, entendeu? Isso é muito importante. Para mim, Deus é a primeira coisa na minha vida. Deus é meu pai, é meu amigo, é a pessoa que eu posso desabafar, falar o que eu quero e também fazer pedidos, né? Que eu sou filho de Deus. Que legal. Alexandre, muito obrigado pela tua participação. Coloca aqui na tela de novo o QR Code. Lembrando, de acordo com o que ele falou, você também pode contratar o trabalho dele. Daqui a pouco ele vai falar, Silvia, não quero mais. É muita Lógico gente que eu quero, aqui. não. Quero sim, quero vir. sim. Pode ver.
comprem o livro dele para você ter esse passo a passo, esse guia para você poder se vestir em determinadas situações diversas da tua vida. E também, se você quiser contratá-lo para palestras nos eventos corporativos ou em eventos maiores, ele está à disposição. Alexandre, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite e sucesso a vocês. Amém. Obrigada. Tchau.